Amém? Vamos ler a palavra. Gênesis, capítulo 4. Que diz assim a partir do versículo 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz um varão a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Versículo 8, igreja. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles ao campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu o tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama a mim da terra. Eis agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para proceder de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença. Hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim que qualquer um que matar Caim será vigado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte, quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, do oriente do Éden. Amém. Glória a Deus. Como eu falei, o tema para essa ministração é adoração consciente. O Senhor quer nos tirar daquela situação em que parece que a gente está só vivendo. Sabe aquele ser humano que está só vivendo, sobrevivendo? Às vezes o crente, ele passa anos na igreja. Anos. E aí sobe de cargo, enfim, anda uma caminhada, parece até uma carreira. Parece que entra na igreja é uma carreira. Eu não vou aqui projetar minha carreira. Uma escada. Aí às vezes o crente, ele passa anos. Ele não se desenvolve, ele não amadurece. As suas emoções ainda são como criança. Sabe quando a palavra do Senhor diz, quando eu era criança, eu falava como criança. Só que existe um momento que o Senhor nos cobra. E que Ele não quer mais que a gente venha agir como criança. Nós só podemos estar como criança na presença dEle, a sós. É a sós. Quando eu estou sozinha com Ele, ali eu sou como criança, ali as minhas emoções, elas ficam como vidro, ali eu fico, às vezes até brigo, às vezes fico até estressada, mas é com Ele. Não é com ninguém, não é com o irmão, não é com ninguém. Mas no meio do povo dele, na minha caminhada, diante de tudo que ele me coloca, eu não posso mais agir como criança. E um dia, ele nos cobra. Então, a adoração consciente o reino de Deus
A gente tem aprendido isso. O Senhor falou conosco. O reino de Deus é o governo de Deus na vida de um homem e na vida de uma mulher. O que é o reino? Não é a igreja, não é a placa, não é o grupo de louvor, não é. Não. Tudo isso aqui nos leva a viver o reino de Deus. Mas o reino de Deus é o governo dele sobre as nossas vidas. E a adoração verdadeira é a resposta de um coração governado por ele. Glória a Deus. Eu convido a igreja para ficar com a Bíblia aberta. Vocês fiquem com a Bíblia aberta, nós vamos meditar versículo por versículo. E aí eu queria que vocês acompanhassem. Isso é importante para que a gente tenha intimidade com a palavra. Principalmente quem não tem o hábito. Mas a gente precisa ter intimidade com isso aqui que como é que a gente... Às vezes eu fico assim... Isso aqui é meu respirar. É minha vida. Mas a gente tem nem prazer de abrir a palavra. Passa dias e dias sem meditar na palavra. Aí eu fico assim pensando, eu digo isso, mas é para mim também. Tudo que eu ministrar aqui, na verdade o pregador, ele ministra aquilo que primeiro Deus ministrou com ele. Então tudo que eu falo aqui é para mim também. Aí eu também me pego, às vezes eu fico assim, meu Deus, eu ainda não me retirei contigo para ti. Aí como é que eu digo que tu é minha vida se eu estou negligenciando eu contigo? E aí a gente vai meditar. Eu queria iniciar no versículo 3, igreja. No versículo 3 que diz assim: E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Versículo 4. E Abel trouxe também dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Amém? Nós vamos meditar sobre a questão da oferta. A oferta, infelizmente, eu aprendi errado, mas com o conhecimento da palavra a gente vai amadurecendo. Não vai mais falando coisas de menino, mas infelizmente ainda existe um entendimento muito errôneo sobre a oferta. Quando a gente vai ler que Caim trouxe do fruto da terra e Abel trouxe dos primogênitos, o que é que a gente já ouviu de ensino? Oferta que agrada o Senhor é a primeira, é a primazia, é a primogenitura, é a oferta que agrada o Senhor. Aí muitos usam até esse texto. Não, Abel trouxe os primogênitos, a primazia da sua oferta. Por isso que o Senhor se atentou para a sua oferta. Só que essa mentira, ela faz a gente pensar que a prioridade é a oferta. E às vezes a gente ignora isso. Só que Deus aqui, ele em nenhum momento, ele está se atentando para a oferta. Quando a gente vai ler que o Senhor se atentou para Abel e sua oferta. Ou seja, existe uma sequência. O Senhor se atentou para o ofertante e, consequentemente, se atentou para a sua oferta. O valor parece que está na oferta, quando o entendimento não é a palavra. Porque a gente prefere alimentar esse sentimento. Não, mas eu sei pregar. Não, mas eu faço isso. Não, mas eu participo de tudo da igreja. Não, mas eu faço tanta coisa. E muitas das vezes, igreja, isso é para trazer um peso menor para a nossa própria consciência. A gente faz porque no subconsciente é assim, ó. Eu estou
eu estou errada, mas pelo menos eu estou fazendo alguma coisa, né, Senhor? Eu estou aqui mais ou menos, né? Eu estou aqui parecendo espiritual, mas eu sou espiritual. Eu sou sim, porque eu estou fazendo muita coisa. Eu faço muita coisa para o Senhor. Só que aí, o Senhor, Ele olha sempre para a disposição do coração. Ele sempre vai avaliar o intento, as intenções que estão por trás do coração. Amém? Caim, ele não tinha problema com oferta. Quando a gente vai ler o texto, parece que era algo muito comum. Abel trazia sua oferta, adorava o Senhor. Caim trazia, porque era algo comum. Com certeza isso aqui não era a primeira vez que acontecia. Então, era natural. Isso estava acontecendo. Caim não tinha problema em ofertar. Ele estava dando sua oferta. Ele tinha um problema. Era a questão do governo de Deus. Ele não estava sendo governado pelo Senhor. O coração dele não estava rendido ao governo de Deus. E quando o governo de Deus não é o centro do coração de um homem e de uma mulher, o ego, o eu, toma de conta. E eu vou te dizer uma coisa, igreja. É uma verdade que pode dizer quem dizer, mas a Bíblia é bem clara. A iniquidade humana, ela é algo que é desenfreada. O diabo, a Bíblia vai dizer que o diabo já foi derrotado na cruz. Então o diabo ele nunca vai ser mais forte do que um homem que está com o ego ferido, com o ego acima do governo de Deus. Sabe o que o diabo ele vai fazer? Ele vê uma pessoa cheia de si mesmo, ele vai trazer só os pratos. Não, a pessoa ela já está toda perdida. O que eu vou fazer? Vou facilitar. Vou botar aqui a passagem de ida e volta. Pronto. É o que Satanás ele faz. Mas o homem ferido, ele faz coisas maiores do que Satanás. Caim queria continuar ofertando sem o governo de Deus. Ele queria aparência sem a rendição. Ele queria a manifestação exterior sem um alinhamento interior. No versículo 5, igreja, acompanha aí. Versículo 5. Nós vamos na parte B, que diz assim: E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te irastes? E por que descaiu o teu semblante? A face de Caim mudou. Agora aquilo que estava no coração dele, que estava tão maquiado para ele mesmo, porque Deus já sabia. Mas parece que Caim até ali estava tudo bem. De repente acontece essa situação de Deus rejeitar a sua oferta. E aí o seu semblante logo expõe o sentimento que já estava morando dentro dele. O seu semblante muda. Aquilo é exposto. A ferida parece que se rasgou. E agora, Caim, ele agora está frente a frente ao seu próprio coração. A ira, Paulo, ele vai deixar lá uma instrução para Efésios, que é uma expressão bem conhecida: irai-vos, mas não pequeis. É uma instrução. Eu acredito que quando Paulo escreveu isso, e o Senhor novamente nos colocando na nossa humanidade, porque nós somos humanos, e ainda bem que o Senhor colocou pessoas humanas para escrever a palavra dele, porque a gente se identifica muito. Não sei você, mas muitas vezes eu leio assim: meu Deus, se Moisés se irou desse tanto que queria que Deus matasse aquele povo,
Então, Senhor, quando isso vem sobre mim, é a carne, é humana, é a humanidade. Mas aí, Paulo, ele diz assim: irai-vos, mas não pequeis. A questão é, não é a ira, não é a raiva. Não é aquele momento, mulheres, que os hormônios, só Deus sabe como é que estão. Não é aquele momento que os filhos, de repente, tá tudo virado, a casa tá toda virada, e aí você tá lá. Só a misericórdia. Tem dia que a gente não tá assim. Mas a diferença é quem alimenta esses tipos de sentimento, e não só alimenta, tem gente que gosta. Tem gente que gosta de ser iracundo. Tem gente que gosta de ser ruim. Tem gente que gosta de ser aquele que vai dificultar tudo. Tá todo mundo aqui. Aí tá tudo, todo mundo concordou. Não, mas olha, tem um problema. Tem gente que gosta de ser esse papel, aquele que vai dificultar. Eu me lembrei quando eu era jovem, eu nunca me esqueci. Uma reunião de mulheres, aí a pregadora falou assim: irmãs, mulheres, quando você está numa fila, aí de repente uma pegou mais comida, a outra pegou menos comida, aí a outra deixou de pegar outra coisa. Aí uma começa a reclamar, aí você está lá. Deixa eu te perguntar, tu vai ser quem? Tu vai ser aquela, é mesmo, né, mulher? Misericórdia, olha aí, tá vendo aí, pegou menos, tá vendo? Ou você vai ser aquela, irmã, se acalme, é assim mesmo, graças a Deus, olha o que Deus está fazendo. Aí eu fico pensando, o Senhor nos chamou para sermos filhos e filhas de Deus. E toda situação nós temos essas duas oportunidades. Ou eu vou ser pedra de tropeço, ou eu vou ser aquela que vai facilitar. Então, alimentar os sentimentos vai nos fazer ser pedra de tropeço. Mulheres, maridos, a gente sabe que a convivência é a melhor de todas. É a melhor. Cada casa tem as suas lindas e seus lindos momentos. Mas naquele momento que está assim, difícil. Aí você pensa assim, rapaz, se eu me irar e ficar com raiva também, a casa pega fogo. Mas aí eu tenho a oportunidade de ser aquela que vai esfriar. Então, peraí, vou esfriar o negócio porque vai pegar fogo. Aí sempre a gente tem essa oportunidade. Na casa do Senhor não é diferente. Sempre no meio de qualquer problema, eu fico imaginando, quem é pastor, eu acho que eu fico assim, o pastor ele deve orar assim, Senhor, levanta aquelas pessoas que são fáceis de se conviverem, que são fáceis, que no dia que eu passar por elas e eu não falar com ela, ela não vai ficar com raiva. Jesus levanta essas pessoas que são mais fáceis. Mas aí o reino não é feito só das pessoas fáceis, né? O Senhor manda também os... Mas no meio dos difíceis, tem aqueles que, por causa do tempo de caminhada, nós temos respaldo para não sermos mais como meninos, mas agora sermos filhos e filhas maduras. Amém? A ira, Caim, ele resolveu alimentar a sua ira. A ira de Caim apenas foi consequência do que do que Deus já havia se atentado no coração dele. Quem está entendendo até aqui? Caim irou. Ele ficou com raiva. Só que aquela ira não foi simplesmente porque o Senhor rejeitou sua oferta. É porque o coração dele já havia escolhido não viver governado pelo Senhor. Eu não sei você. Algumas atitudes minhas me levam a pensar assim, ô Veronice, tu precisa do quê para acordar para a vida? Porque uma atitude dessa parece que é uma pessoa que nunca conheceu o Senhor. Glória a Deus. O sentimento que já estava instalado em Caim foi exposto com aquela situação, mas já estava lá. E é por isso que a palavra do Senhor, ela sempre vai nos colocar no lugar certo, tirar o que não é dele. Esses momentos aqui, o culto é para isso, É quando a gente está todo perdido, o coração está irado, está quase assim, colocando para fora. Aí o Senhor nos traz para um culto como esse, o Senhor fala. Aí cai por terra.
Quando você sai de casa, deixa eu chegar em casa. Deixa eu chegar em casa. Aí o Senhor fala. Aí ficou bem mansinho. Saiu da igreja bem mansinho. Entrou que nem um leão, rugindo como leão, mas não era um leão. E aí saiu como um gatinho. Amém? É por isso que no versículo 7, igreja, olha o que o Senhor fala para Caim. Depois que ele se irou. Olha a graça do Senhor. No versículo 7, ele diz assim: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. O que o Senhor está dizendo ali para Caim? Caim, o sentimento está aí dentro. Mas se tu voltar o caminho e se arrepender verdadeiramente, não é certo que eu vou te perdoar. E eu vou te encher da minha graça, da minha verdade. Não é certo que tu vai ser aceito. Mas o pecado já está aí. O sentimento já está aí no teu coração. E deixa eu te dizer, já foi dito aqui, nem os filhos são crentes. Até eles confessarem o Senhor Jesus, ainda não são crentes. Mas nós que já confessamos o Senhor Jesus, o nosso coração ainda está habitando num coração corruptível, que foi manchado pelo pecado. Nós somos manchados, a nossa ferida aberta é o pecado. Jesus lá na cruz, ele nos deu a oportunidade de sermos salvos pela graça. Mas enquanto nós não formos glorificados no corpo incorruptível, nós ainda lutaremos contra esse pecado. Amém? Fala assim para o seu irmão do lado. Você está ligado? Está ligado? Vamos acordar, vamos despertar. Amém? Aí o Senhor está dizendo, olha, esse já está à porta, o pecado já está à porta, esse sentimento já está no teu coração. Que tu corra, que tu vá para um lado e para o outro, o sentimento já está no teu coração. Mas agora, cabe a ti, a governá-lo. Como é que a gente governa o pecado? É lutando com ele? É dizendo assim, olha aí, às vezes a gente ora, ô Senhor, eu repreendo a mentira, eu repreendo a ira, eu repreendo, aí o Senhor, minha filha, eu vou te colocar em várias situações que você vai ter a oportunidade de fazer diferente. Mas tu vai orar, jejuar, mas são as situações e a tua resposta que vai fazer com que o teu coração se alinhe ao meu. É a prática. Existem muitas coisas. O Senhor quer tirar de nós, dos nossos costumes, do nosso dia a dia. Ele quer tirar aquelas coisas velhas, aquelas coisas do passado. Mas para isso, a gente precisa praticar as novas. É difícil ler a palavra? É sim, até para quem tem o hábito. É difícil. É difícil orar? É difícil. Até para quem ama a oração, muitas vezes é difícil. Mas para quem não tem, não é pedir o irmão, pastor, ore por mim, eu estou tão fraca. Não, é prática. É na prática. É a partir de hoje fazer diferente. Aquilo que me enfraquece, eu não vou fazer mais. Aquilo que eu sou tentada a fazer, eu não vou fazer. Eu vou fazer diferente. Eu vou morder a língua, mas não vou falar. Olha aí. Quando Deus rejeita a oferta de Caim, Ele não está destruindo Caim. Quando o Senhor, em algum momento, Ele permite situações chegar até nós, Ele não está nos destruindo. Ele nunca vai querer destruir um filho seu. Ele está querendo fazer com que a gente retorne para Ele. Todas as situações, sejam boas, sejam ruins, sejam muito ruins, sejam piores das piores,
Na vida de um crente, tem propósito. Não tem como não ter, né? Tá debaixo da graça de Deus, não tem como não ter propósito. Até quando eu sou perseguida, existe propósito. Até quando eu sou caluniada, enfim, é tanta coisa, né, que às vezes o pessoal, olha, quem persegue filho de Deus e crente vai se ver. Aí eu fico assim, se ver com quem, criatura? Vai te converter. Porque quem me perseguir, eu é que tenho que dar uma resposta diante dessa situação. Ou eu vou fazer a mesma coisa, ou eu vou agir conforme a palavra. Como alguém que conhece a palavra. Aqui Deus está ajudando Caim a ver agora seu próprio coração. O pecado jaz à porta. Deus está ajudando Caim a enxergar o que havia dentro do coração dele, mas ainda assim Caim tinha o livre arbítrio, a livre escolha para fazer o que bem ele queria. Porque o amor de Deus confronta antes de condenar. Eu acho lindo quando a palavra de Deus vai falar assim. Tem várias passagens. Até que todos ouçam sobre mim, até que todas as nações me conheçam, até que todos ouçam o meu evangelho, aí sim eu voltarei. Aí eu fico assim, meu Deus, isso é muita graça, é muita misericórdia. Porque Ele vai avisar, Ele vai falar conosco, Ele não vai deixar nós dispersos. Quando a gente está querendo sair daquilo que Ele tem, Ele vai falar. Mas Ele vai falar. Ele vai falar. Ele falou com Adão e Eva quando eles pecaram contra o Senhor. Adão, Senhor, ele ouviu. O Senhor, ele vai falar e nós vamos ouvir. Não tem desculpa. Ai, não, Deus não me falou sobre isso. Deus não me corrigiu. Ele vai falar. Talvez no momento que ele falou, você endureceu. Nós endurecemos o coração e não ouvimos o que ele diz. O reino de Deus sempre nos chamará para a rendição. E rendição vai doer para nós, para a carne. Por isso que muitos querem a presença, mas não querem o governo de Deus. É fácil ter a presença, ou aparentar ter a presença. É fácil fazer. Não é difícil não, igreja. Ministrar a palavra do Senhor. Agora, depois que aprende, é difícil. Os pregadores que dizem, depois que a gente aprende, é difícil, porque o Senhor, eu não quero subir aqui só para falar de algo vazio, não. Eu quero falar daquilo que primeiro tu que me quebrou, ministrou, falou comigo e que arde no meu coração. Porque fazer o que eu sei fazer, eu não quero não, Senhor. Eu quero fazer aquilo que primeiro tu fizestes em mim. Muitos querem sentir Deus, viver no sentimento. Eu quero sentir, eu quero rodar, eu quero tanta coisa, mas não quer Deus. Quer todo mover, mas não quer Deus. Não quer morrer para si mesmo. Só que Jesus não morreu numa cruz simplesmente para a gente fazer várias coisas para Ele. Ele morreu numa cruz para que a gente pudesse acessar o reino, mas também a gente ser como o reino dele. Aleluia. E talvez a pergunta, igreja, para essa noite é a seguinte: até onde? Até onde nós iremos? Nós iremos adorar a Deus, fazer as coisas para Ele, pregar para Ele, louvar para Ele, tocar para Ele, limpar para Ele, fazer para Ele, sem o coração governado por Ele. É triste. Caminhar anos. Hoje eu ouvi algo que me trouxe de novo à memória. Quantos crentes que envelhecem, aí vê uma pessoa queimando por Jesus e aí olha e diz assim:
É porque está no começo da fé. Eu também, quando comecei, era assim. Isso me dá assim uma ânsia de vômito. Porque nós precisamos aprender a queimar por Ele até o último dia das nossas vidas. Até quando nós vamos fazer muitas coisas para Ele, sem ter o coração verdadeiramente governado pela Sua palavra? Porque a adoração consciente não é uma performance, não é o que eu mostro. O que eu mostro aqui, a primeira pessoa que precisa ver isso é o meu marido. Ele é que precisa me ver como uma mulher de Deus, uma mulher que queima e que ama o Senhor. Ele é que precisa ver isso. Quando vocês dizem isso de mim, isso não arranca de mim nenhum sentimento. Mas quando ele me vê assim, pelo menos, não que eu ainda tenha chegado à estatura, mas pelo menos, Senhor, eu ainda estou contigo, porque eu sei que Ele está conosco, mas muitas vezes é a gente que não está com Ele. Aleluia. As ações de Caim, a partir daqui, a partir do versículo 8, elas só confirmaram o que estava no coração dele e o que ele queria. As ações de Caim, a partir do versículo 8, leia aí o versículo 8 comigo. Diz assim: e falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu o quê? Aí a gente imagina, Caim, pelo menos eu pensei que Caim aqui iria, né, se ajeitar com seu irmão. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim. Beber um pouquinho de água aí, igreja. Versículo 8. E falou Caim com seu irmão. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Aí o Senhor pergunta a Caim: onde está o teu irmão? Olha aí a rebeldia da criatura. O Senhor já tinha falado com ele. Aí o Senhor diz assim: agora cabe a ti a dominá-lo. O que tu vais fazer? Aí quando o Senhor sai, o que que Caim faz? Convida seu irmão para ir ao campo. Ele mata Caim. Quando o Senhor volta e pergunta pelo seu irmão, olha o que ele responde para Deus: acaso sou eu o guardador do meu irmão? Olha aí ele respondendo para o Rei dos Reis. Imagine quando a gente está iracundo, com o coração mergulhado no pecado. Imagine como a gente responde. O cônjuge, os filhos, o irmão, as coisas da vida. Caim respondeu dessa forma o Senhor: acaso sou eu, tutor do meu irmão? Tipo falando, né, como se, enfim. E disse Deus: que fizeste? A voz de sangue do teu irmão clama a mim dessa terra. Caim, as suas ações a partir daqui demonstraram que ele não queria correção. Ele rejeitou Deus. Ele rejeitou Deus. É tão bom quando o Senhor nos corrige. Aí quando a gente obedece, aí quando a gente olha para trás e diz assim: ô Senhor, ainda bem que eu te obedeci. Porque se eu não tivesse obedecido, aonde eu estaria? Mas Caim, ele não quis a correção de Deus. Biblicamente, irmãos, pessoas que amavam a Deus pecaram contra o Senhor, erraram. O meu bem ministrou no domingo e falou sobre Judas e Pedro. Os dois andavam com Jesus. O meu bem ministrou e eu amo sobre essa analogia dos dois, né? Os dois andaram com Jesus. Jesus, quando ele chama Judas para cuidar das finanças, sabendo que Judas iria roubar. Gente, que Deus é esse? Esse Deus não é homem, graças a Deus. Ele chama Judas para cuidar das suas finanças, das finanças do reino de Deus. Aí
Judas peca contra o Senhor, trai Jesus. Pedro, todo ousado. Pedro era capaz de dar até a sua própria vida por Jesus, só na boca. Porque na prática não foi o que aconteceu. Mas ele traiu Jesus. Ele rejeitou Jesus. A diferença dos dois é que um se arrepende e diz: Senhor, coitado de mim. Pedro é lindo, como quando Pedro ele reconhece, ele volta. E o que Deus faz por meio da vida de Pedro. Quando a gente vai ver lá em Atos, Pedro pregando. Mas Judas, ele não quis se arrepender. Caim, ele não quis se arrepender. Deus deu a oportunidade. Caim, o pecado já está no teu coração. Mas se tu procederes bem, eu vou te aceitar. Acorda! Tu ainda não vives a profundidade do que eu tenho, porque tu ainda não se lançou sobre mim. Todo pecado nasce de um coração desalinhado com Deus. É Deus falando. Deus está falando uma série de mensagens. Para mim, era algo assim. O pastor até falou sobre isso na quarta, sobre andar desconectado com o reino de Deus. Eu não poderia trazer algo que não tem nada a ver com o que Deus já vem falando. Porque isso era prova de que eu não estava conectada com o reino, com o que ele está fazendo e falando. Pregadores dessa casa, a gente precisa, o pastor falou sobre isso. A gente precisa se alinhar com o que Deus está fazendo, com o que Deus está falando, para que isso seja cada vez mais forte, mais profundo e mais verdadeiro. Primeiro em nós. A partir do versículo 11, igreja. Versículo 11. Agora, a partir daqui são as consequências de um coração que rejeitou Deus. E agora, maldito és tu, desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade. Olha aí Caim confessando. Gente, isso aqui, olha o Caim confessando. É maior a minha maldade que há que possa ser perdoada. Caim estava confessando. O sentimento que tem aqui dentro é tão maior do que o desejo de ser perdoado por ti, Senhor. Aí Caim, no versículo 14, diz assim: eis que hoje me lanças da face da terra e da tua face. Olha o que Caim está dizendo. Me lança, me tira da tua presença, porque esse sentimento é o que eu quero alimentar. Eu não quero o teu perdão, eu rejeito o teu perdão. Me lanças fora da tua face e eu me esconderei. Eu serei fugitivo, eu vou vagar pela terra. E ele diz assim: e um dia será que alguém vai me achar e vai me matar. Caim, o que é que ele pensou? Senhor, me tira da tua face, me tira da tua presença, me lança na terra, eu vou vagar na terra, até que um dia alguém venha e tire a minha vida. E não é assim? Quando a gente rejeita o Senhor? E deixa eu te dizer, não são os que estão lá fora, porque os que estão lá fora ainda não é o fim, mas é para nós que estamos aqui dentro. É quem está dentro e rejeita a correção do Senhor. Rejeitar a correção, rejeitar a palavra, é rejeitar a Deus. Eu não estou te pedindo para tu dar atenção ao que eu estou falando.
Porque o que eu estou falando é o que a palavra está dizendo. Não é o que a Veronice está dizendo. Você não vai sair daqui dizendo, a palavra da Veronice, não. Eu nunca digo isso. A palavra do pregador, não. Se está na palavra, a palavra de Deus é a palavra. Rejeitar a palavra é rejeitar a Deus. Diante de todas as consequências, Caim, ele ainda preferiu e queria alimentar a sua ira. As circunstâncias revelou o coração de Caim. Só que ela não criou o coração dele já existia. Existem situações que nós vamos agir de forma errônea. E eu digo isso para mim, primeiramente. Há ações que vão fazer com que eu tenha em certas situações. E ali só é a prova de que o meu coração ainda não se voltou para o Senhor. Diante das consequências, diante do afastamento dele do Senhor. No versículo 15, o Senhor diz algo assim. Porém, disse-lhe o Senhor, portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim diante da face do Senhor. O que o Senhor estava dizendo? Tu está pensando que tu vai ficar vagando pela terra. Aí tá pensando que alguém vai tirar a tua vida. Não. Ninguém vai tirar a tua vida. Tu vai envelhecer vagando pela terra e não me terás. A pior condenação para um homem, para uma mulher, é não gozar da presença de Deus, do doce Espírito Santo de Deus. É a pior maldição, é a pior condenação, é não desfrutar dele. O maior juízo não é a maldição. Não são as coisas, às vezes a gente olha tanto para as coisas físicas do mundo, naturais. Olha aí, eu perdi. Eu vejo tantas coisas assim, que eu fico assim, meu Deus. A pessoa ficou sem a presença, mas a pessoa olha para as perdas físicas. A pessoa não olha assim, eu fiquei sem o meu amado. Eu fiquei sem ele. Como é que eu consegui ficar sem ele? Isso me quebra por dentro. Porque nenhuma perda física se compara em não tê-lo, em não possuí-lo, em não ser possuído por ele. O reino de Deus não é apenas o lugar para onde nós iremos. O reino de Deus é o governo de Cristo hoje. É o governo dele sobre nós hoje, agora. É o que nós vamos fazer a partir de agora. Que governo estará sobre nós daqui para frente? O que vai fazer o nosso coração pulsar, queimar? Nós não podemos sair daqui sem uma aliança firmada com ele. Desde já eu convido a ficarmos de pé. Nós não podemos sair daqui hoje sem uma aliança firmada com ele. O governo dele é hoje. É hoje. E quando esse governo entra, ele confronta o nosso ego, nossa justificativa, nossa necessidade de ter razão, nossa rebeldia escondida e até nossa forma de adorar. Sabe por quê? Porque Deus, Ele nunca quis pessoas que viessem trabalhar para Ele. Ele chamou filhos e filhas para estar com Ele naquele grande dia. Ele vai chamar a sua igreja para governar, reinar juntamente com Ele.
O justo juiz está levantando um povo para reinar junto com ele. A palavra de Deus, eu quero terminar. Mas eu quero convidar. Os meninos vão louvar. Eu quero terminar com uma passagem que me quebra. Essa passagem tinha que ser cravada nos nossos corações. Mas eu queria convidar a igreja. Sabe quando um homem e uma mulher rejeita Deus? É quando a fome e a sede por Deus ainda é pequena. Existe algo. O homem, ele tem o que deseja. Vocês concordam com isso? Se o homem muito desejar algo, ele vai ter. Se uma criança dessa, ela colocar no coração, eu quero ser isso, e ela alimenta, ela vai ser. O homem e a mulher, ela vai ser aquilo que ela deseja. Eu te pergunto nessa noite, o que é que tu deseja? Ardentemente, o que é que arde no teu coração? No nosso coração. Levitas, o que é que arde no coração de vocês? Sabe quando o louvor é entoado e vocês estão queimando? É impossível as palavras e as notas não saírem com chamas. Eu convido a igreja a vir para cá para frente. Sabe por quê?